Olá, meninos, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre as conjunções subordinativas, né? E aí eu falei para vocês assim, que nós estudaríamos posteriormente sobre as orações subordinadas. E é o que a gente vai estudar aqui agora, né? Então, hoje nós vamos nos deparar com o estudo das orações subordinadas. Vamos pensar o seguinte, gente. As orações subordinadas não é um assunto muito complicado. O problema das orações subordinadas é que elas são muitas, elas são extensas. Então, são muitas classificações. Por isso que, às vezes, a maioria dos alunos acha o conteúdo difícil, tá? Mas ele não é um bicho de 7 cabeças. É só a gente aprender a observar e analisar, tá? Como eu já tinha dito para vocês e nós já tínhamos visto, o que são orações subordinadas? Orações subordinadas são orações que são dependentes. Uma vai exercer função sobre a outra, uma vai depender da outra. Como que eu vou diferenciar? Elas sempre vão ser compostas de dois grupos. Uma é a oração principal, a outra é a oração subordinada. Tia, mas como que eu vou identificar qual que é a principal, qual que é a subordinada? A subordinada, ela sempre vem acompanhada da conjunção. A principal, não. Então, a diferença tá aí. A oração principal, ela não apresenta conjunção. A oração subordinada, sim. Então, por exemplo, ó. O meu prazer é que você entenda o conteúdo. Então, a primeira coisa que eu vou observar aqui, quantos verbos eu tenho? 2. É e entenda. Então, quantas orações eu tenho? 2. Então, o meu prazer é que você entenda o conteúdo. Então, aqui eu tenho uma oração acompanhada do que e a outra não. Então, a oração que apresenta a conjunção, ela vai se chamar de oração subordinada. A oração que não apresenta a conjunção, ela será a oração principal. Então, observem aqui, eu tenho a oração principal, o meu prazer é que você entenda o conteúdo. Então, essa é a subordinada. Então, nós já vamos começar analisando assim. Sempre, gente, haverá uma oração principal e uma oração subordinada. Como que eu sei qual é a subordinada? A que vem acompanhada da conjunção é a oração subordinada, certo? Beleza. As orações subordinadas, elas subdividem-se em 3 grupos. Elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Eita, tia, sim, possuem esses 3 grandes grupos. E aí, como é que eu vou diferenciar um grupo do outro? Vou explicar para vocês agora. Então, observem aqui, ó. Quando as orações forem subordinadas substantivas, a oração subordinada poderá ser substituída por um substantivo. Por isso, disso, isto, disto ou etc. Vamos ver se vai dar certo? Ó, o meu prazer é que você entenda o conteúdo. Para eu saber se ela é substantiva, vamos substituir a subordinada por isto. Então, olhem lá. O meu prazer é isto. A minha frase tem sentido? Tem. Então, é porque esta minha oração subordinada aqui é uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque eu pude substituir a oração subordinada por isso, disso ou isto, ou disto, certo? Ou daquilo também, tá? Então, quando eu
puder fazer essa substituição, é porque ela será substantiva. Dentro da substantiva, nós temos esses grupos aqui, ó. As substantivas, elas podem ser subjetivas, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Então, as substantivas, elas podem ser classificadas dessa maneira. Nossa, tia, mas como é que é isso? Vamos entender aqui? Eu vou colocar aqui do lado uma oração para vocês entenderem melhor. Vou colocar outra que não seja essa, tá? Então, vamos lá. O ruim, gente, é só que o meu quadro é pequenininho, né? Vou ter que arrumar um quadro maior, vocês não acham? Então, vamos lá. Então, ó. Ó. O meu pai disse que viria. Beleza. Quais são os verbos que eu tenho aqui? Disse, viria. Então, eu tenho quantas orações? 2. Meu pai disse que viria. Qual é a principal, gente? A principal é a que não tem conjunção, ó. Então, essa daqui é a principal. E a de baixo é a subordinada. Beleza, vamos ver se ela é substantiva? Meu pai disse isso. Dá certo? Sim, dá certo. Então, nós já sabemos que ela é substantiva. Só que aí, o que eu vou avaliar, ó? O meu pai disse o quê? Olha a pergunta que eu fiz pro verbo. O quê? Ou seja, a minha oração subordinada, ela está agindo como objeto direto da minha oração principal. Se ela está agindo como objeto direto da minha oração principal, é porque ela é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Então, aqui nós já analisamos que ela é substantiva porque eu pude trocá-la por disso, por isso, né? E por que ela é objetiva direta? Porque ela está agindo como objeto direto da oração principal. Certo? As outras vão partir do mesmo raciocínio. A subjetiva é aquela que vai agir como sujeito. A objetiva indireta é aquela que vai agir como objeto indireto. A completiva nominal age como complemento nominal. A predicativa age como predicativo. E a apositiva vai agir como aposto. Só que não se preocupem que eu vou dar uns macetezinhos para vocês identificarem cada uma delas. Nós vamos entender os grandes grupos para depois a gente estudar os grupos por menores, né? Então, nós vamos estudar o todo primeiro, depois a gente vem nos detalhes, tá? Então, nós vimos que a oração subordinada substantiva é aquela que pode ser substituída por isso, disso, disto, daquilo. E elas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Beleza. Nós também temos as adjetivas. O próprio nome já diz. A oração subordinada, ela vai agir como um adjetivo. Então, ela vai dar qualidade, característica para algum contexto da frase. Aí ela só tem duas classificações. Ou elas são restritivas ou elas são explicativas, tá? Vou só dar um exemplo de oração subordinada adjetiva só para vocês verem como é que é. Vou pôr aqui, ó, só para vocês terem uma noção de como elas se apresentam. Ó, por exemplo,
os alunos que não têm disciplina não obtiveram boas notas. Então, observem aqui. Quais são os verbos da minha frase? Tem e obtiveram. Só que nós vamos perceber que a oração subordinada aqui, ela tá intercalada com a principal. Porque, ó, a principal, ela é: os alunos não obtiveram boas notas. Essa é a principal. A que não tem disciplina é a subordinada. Então, nós temos aqui oração subordinada. Aí, vamos ver se ela é substantiva? Vamos trocar isso por isso, disso? Então, ó, os alunos, isso, não obtiveram boas notas. Dá pra eu fazer essa troca? Não. Então, ela é substantiva? Não, já vou eliminar. Gente, quando eu falo que alguém não tem disciplina, eu estou dando característica para essa pessoa? Sim. Eu posso trocar essa frase por indisciplinado? Posso. Então, ficaria assim, ó, os alunos indisciplinados não obtiveram boas notas. Então, essa oração subordinada aqui, ela está agindo como um adjetivo. Aí, como é que eu vou saber se ela é restritiva ou explicativa? Através das vírgulas. Se ela vier entre vírgulas, ela será explicativa. Se ela não vier entre vírgulas, ela será restritiva, certo? Então, essa daqui, como ela veio entre vírgulas, é porque ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Por quê? Porque ela está agindo como um adjetivo e ela veio entre vírgulas, certo? Se não tivessem as vírgulas aqui, se as vírgulas desaparecessem, essa oração seria adjetiva restritiva, certo? A diferença das duas é só isso, vírgula e não ter vírgula, tá? E por último são as adverbiais. Vocês lembram que a gente estudou as conjunções subordinativas? Aqui estão elas, ó. As conjunções subordinativas, elas indicam uma circunstância. As adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, elas exprimem circunstância também. Quando eu digo assim, ó, quando o sinal bater, os alunos sairão. Quando o sinal bater, o quando, ele me dá uma ideia de tempo. Então, quando o sinal bater, é uma oração subordinada, adverbial, temporal. É porque na aula passada nós analisamos somente a conjunção. Aqui nós estamos analisando a oração por inteiro, certo? Então, não são difíceis. A questão é analisar. Pra mim, qual é a mais complicada de ser identificada? Substantiva. Mas essa dica que eu dei aqui, ó, de quando vocês podem trocar por isso, disso, ou isto, ou aquilo, sempre dá certo, tá? Então, vocês façam essa troca. Se a troca deu certo, é porque ela é substantiva. Então, agora, como essa daqui a gente já viu vários exemplos, porque a gente estudou as conjunções, eu vou explicar de maneira mais detalhada as orações subordinadas substantivas, para vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Então, eu vou apagar o quadro, vou colocar alguns exemplos aqui, para a gente estudar essas orações subordinadas substantivas, tá? Que elas são as mais complicadinhas de serem entendidas. Não é que elas são mais complicadinhas, é porque elas tratam de termos da oração, né? E esses termos da oração, eles sempre batem aquela duvidazinha na cabeça, né?
Então, vamos começar. Eu analisei com vocês aquela hora a objetiva direta, né? Então, vamos analisar as outras aqui, ó. Então, ó. É necessário que você estude. Então, observem aqui. Vamos observar primeiro. Eu tenho duas orações. É necessário que você estude. Quais são os verbos? É, certo? Estude. Então, nós temos duas. Então, a primeira, é necessário que você estude. Primeira coisa que eu vou observar. Essa daqui tem conjunção? Não. Então, essa daqui é a oração principal. Certo? Essa daqui tem conjunção? Tem. Então, essa daqui é a subordinada. Gente, para saber se ela é substantivo ou não, eu vou trocar a oração subordinada por isso, disso ou disso. Então, se eu troco, é necessário isso, dá certo? Dá. Então, essa oração aqui, ela é uma oração subordinada substantiva. Ai, tia, e agora? Ela é predicativa, ela é completiva nominal, ela é objetiva direta, indireta, ela é subjetiva ou ela é positiva? Vamos fazer uma análise aqui. Olha o verbo que inicia a minha frase. É. É verbo de ligação. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que a minha frase for iniciada por verbo de ligação ou verbo conjugado em terceira pessoa, a minha oração é subjetiva. Sempre. Iniciada por verbo de ligação ou por verbo na terceira pessoa do singular, é porque essa oração, ela é subjetiva. Então, ó, por que essa aqui é subjetiva? Porque ela inicia com verbo de ligação. A principal é iniciada com verbo de ligação, certo? Então, aqui nós temos oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quais são os casos que acontecem a subjetiva? Quando a minha principal for iniciada por verbo de ligação ou a principal for iniciada por verbo em terceira pessoa, certo? Então, essas são as características da subjetiva, ou seja, ela age como sujeito, né? Agora, vamos ver outra oração aqui, ó, para vocês verem a diferença, ó. Ai, tia, mas nem mudou muita coisa? Não mesmo. Então, vamos analisar aqui. O necessário é que você estude. Quais são os verbos? É, estude. Então, quantas orações eu tenho? Duas orações. Então, a primeira, o necessário é, primeira oração, que você estude, segundo. Nós sabemos que a subordinada é aquela que tem a conjunção. Então, essa daqui é a oração principal. E essa daqui é a oração subordinada. Vamos saber se ela é substantiva? Vamos. O necessário é isso. Fica entendível? Fica, tia, totalmente. Então, essa oração aqui, ela é substantiva? É. Ela é substantiva. Então, ó, nós já vamos descartar duas hipóteses dela aqui, ó. Ela é subjetiva? Não, porque o verbo de ligação inicia a frase principal? Não. O verbo está em terceira pessoa do singular e inicia a oração principal? Não.
Então, nós já descartamos, ela não é subjetiva. Uai, tia, mas ela tem o é? Mas o é tá no início da principal? Não. Ela só vai ser subjetiva se o verbo de ligação estiver no início da oração principal, tá? Então, a tia, mas pois é, então ela tem verbo de ligação aqui, ó. Tem, ela tem esse verbo de ligação e a oração subordinada, ela é ligada ao verbo de ligação. Quando eu tenho uma oração subordinada ligada a um verbo de ligação, nós vamos chamar ela de predicativa. Certo? Então, quando a oração subordinada estiver ligada diretamente a um verbo de ligação, nós temos uma oração subordinada substantiva predicativa. Certo? Beleza. Outro exemplo aqui. Então, observem aqui, ó. Eu não me esqueço, desculpem, tá? Eu não me esqueço do que me disseste. Ah, já tem um me ali, gente, desculpa. Tô doida. Eu não esqueço do que me disseste. Primeira coisa, vamos ver os verbos. Cadê os verbos? Esqueço, disseste. Quais são as orações que eu tenho, então? Eu não esqueço do que me disseste. Então, aqui eu tenho primeira oração, segunda. Qual é a principal? Aqui não tem conjunção. Então, essa daqui é a principal. Aqui eu tenho o verbo, né? Aqui eu tenho minha conjunção. Então, observem aqui, essa é subordinada. Vamos ver se ela é substantiva? Ó, eu não esqueço disso. Posso fazer essa troca? Posso. Dá certo? Sim, a frase fica entendível. Então, essa oração, ela é subordinada substantiva? Sim, ela é subordinada substantiva. Agora, vamos saber o que ela é? Olha, eu não esqueço de quê? Olha a pergunta que eu fiz pro meu verbo. De que? A pergunta que eu fiz pro verbo tem preposição? Tem. Então, a oração subordinada, ela está agindo como objeto indireto da minha oração principal. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Por que que ela é objetiva indireta? Porque ela age como objeto indireto da minha oração principal. Certo? Sempre que vocês fizerem as perguntinhas de que, para que, a quem, pro verbo, então vocês vão observar que essa oração funciona como objeto direto. E outra coisa, gente, ela só vai ser objetiva indireta se ela estiver ligada a um verbo. Porque para ser objeto tem que estar ligada a verbo. Se não tiver ligada a verbo, não é objeto, tá bom? Ainda faltam duas que eu ainda não fiz com vocês, que é a completiva nominal e a apositiva, que eu vou fazer agora, tá? Então, vamos lá. A apositiva é a mais fácil. Eu vou deixá-la por último, vou fazer agora a completiva nominal.
Então, aqui, ó. Então, ó, eu tenho orgulho de ser seu filho. Beleza. Vamos analisar. Cadê os verbos? Tenho, né? Gente, vocês perderam o cachorro que hoje ele tá atacado, tá? Tenho e ser. Tá? Eu tenho duas orações. Então, a primeira é: eu tenho orgulho de ser seu filho, né? Beleza. A primeira oração tem conjunção? Não, então ela é principal. Top. Então, a primeira é a principal, a segunda ela é a subordinada. Vamos ver se ela é subordinada substantiva? Eu tenho orgulho disso. Posso fazer isso? Posso. Então, ela é substantiva? É. Aí, observe uma coisa que, tia, aí vocês vão falar assim, tia, ela é objetiva indireta. Olha lá, eu tenho orgulho de quê? De ser seu filho. Opa! Peraí. Onde que tá o verbo? O verbo tá aqui. Eu tenho o quê? Orgulho. Então, a oração subordinada tá ligada diretamente ao verbo? Não. Então, ela é objeto? Não. Para ser objetiva direta, tem que estar ligada diretamente ao verbo. E aqui o verbo está aqui e entre o verbo eu tenho um substantivo. Opa! Então, a minha oração subordinada, ela está ligada a um substantivo. Ela está complementando a ideia do meu substantivo. Então, por isso, ela será completiva nominal. Por quê? Porque ela está ligada a um substantivo. Sempre que a oração subordinada estiver ligada a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, ela será completiva nominal. Então, gente, tem que ter muito cuidado para não confundir a completiva nominal com a objetiva indireta, tá? Porque uma é ligada a verbo, a outra é ligada a substantivo, adjetivo ou advérbio, certo? E a última delas, a mais simples, mais fácil é essa daqui. Então, vamos observar. Tenho forme. Então, eu tenho duas orações. Então, aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda. Aqui tem que, então essa daqui é a subordinada, essa daqui é a principal. Vamos ver se ela é substantiva? Vamos. Tenho um sonho. Isso. Tá certo? Totalmente. Então, ela é substantiva. Aí, como é que eu vou saber se ela é apositiva? Por isso daqui, ó. Pelos dois pontos. Toda vez que houverem duas orações e a oração subordinada for introduzida por dois pontos, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Certo? Então, ela vai vir pontuada, né? Ela vai vir após os dois pontos, certo? Então, essas aí, gente, são as orações subordinadas, tá? Eu sei que é muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, mas nós vamos conseguir vencer todas essas batalhas, tá bom? Eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão fica muito longo.
Aí no próximo vídeo eu vou gravar a resolução dos exercícios da nossa aula, tá bom? Beijo, beijo, até agora.